Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje tenho aqui comigo o Ricardo e a Daniela. Tudo bem? Tudo bem? Olá! E o que é que será que eles vêm fazer aqui comigo hoje? O que é que será? Vocês já sabem porque isto é um título vídeo, portanto é uma pergunta um bocado parva. É obviamente que vamos falar aqui dos jogos que eles mais gostaram de 2022. Mas antes de mais, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo Está bem. tudo. Acabámos de jogar um bocadinho, portanto estamos sempre, Pois estamos foi, sempre pois bem. foi, pois foi. Não está no nosso top, mas. Não está no nosso top porque o jogo que nós temos a jogar agora não é do ano passado. Ok, Mas ok. sim, está no top do... Um dia quando fizermos assim o top dos melhores jogos de sempre que temos jogado, tipo os melhores jogos da Sim. década, talvez esse Olha, é. boa ideia. Boa ideia. E para quem não sabe, nós estamos a gravar isto no dia de Carnaval. Isto não vai passar no dia de Carnaval, obviamente, porque não consigo ser assim tão rápido a editar. E aquilo que eu vos vou perguntar é: que personagem de jogo é que vocês gostavam de se vestir neste dia? Epá. É que já Eu tínhamos acho feito que aqui um isto aquecimento e vocês não sabiam. Pois é, já fui. Que personagem de um jogo de tabuleiro é que vocês gostavam? Vou Meeple não dizer vale. esta do Meeple não Ricardo. vale. A Alice, do Wonderland War. Ok, ok. Ok, é uma boa coisa. Epá, eu gostava de ser o Bruto do Gloomhaven. Ok, ok. Pronto, já têm dicas para o próximo Carnaval. Esta é uma bela festa temática. Uma festa Exatamente. temática só de personagens de jogos de tabuleiro. Mas é fácil, o Marvel tem imensas personagens. Sim, mas Oh, essas não valem, essas não valem. Isso é fazer cheating. Só se fosse a versão zombie deles. Ora, isso era fixe, esse era giro. Esse ainda não tens. Mas também podia ser de zombie, do Zombicide. Que eu sei que o Micael adora o Zombicide. Gosto muito. Gosto muito. Estou sempre a pensar, ai, quando é que eu jogo o próximo Zombicide? Quando é que vai ser? Olha, aqui para trás tens vários. Se olhares aqui para trás, há aqui muitos Zombicide. Pois, Por há aí acaso muita. escolhi mesmo esta parede aqui que está certa. E está para aí zombies que nunca mais acabam por matar. Isso é um sem fim de carnificina. Olha, por falar em coisas assim parvas, o que é que vocês. Qual é a vossa opinião daquilo que está a passar no número 1 do BGG? Opa, Aproveitando, é assim. o A Gloomhaven Daniela já vai em abraço. terceiro. Já viste que o Está Gloomhaven bem está em terceiro, terceiro? vi. Está em O terceiro. Pandémico acabou de ultrapassar. O Gloomhaven. Sim, o Gloomhaven caiu para terceiro. Se calhar agora são os haters a tentar puxar aquilo para baixo. Mas também, se calhar, havia muitos haters dos outros, ou não digo haters, mas pessoas que queriam manter o Gloomhaven em número 1, que estavam a puxar propositadamente os outros para baixo. Porque, sinceramente, eu daria uma boa pontuação a qualquer um deles. Acho estranho. Eu acho que o Brass é um jogaço e, portanto, merece estar muito elevado na pontuação. Mas este braço ainda não jogaste. Não, eu falo do Brass Lancashire, mas porque eu sei que do Birmingham para o Lancashire as opiniões dividem-se um bocadinho, mas eu sei que não é um jogo muito diferente. E o Brass, por si só, é um grande jogo. Acho que o Gloomhaven também é um grande jogo. A questão é que são estilos tão diferentes. Eu acho que esse é o problema de um ranking como o BGG. Nunca é justo o tipo de ranking que mistura tantos estilos tão diferentes. Porque se nós formos a ver, então, se calhar, sei lá, Exploding Kittens ou Uno, ou... É verdade, sei lá, mais coisas assim do género. O Codenames, estes jogos poderiam estar perfeitamente em primeiro porque têm uma mass attraction, digamos assim, ou seja, são muito fáceis de puxar para a mesa, são muito fáceis de pôr pessoas a jogar, mas provavelmente não chegam lá porque depois um hobbyista chega lá e diz, não, isto não tem, mecanicamente é muito frágil, sei lá, um Exploding Kittens não tem mecânica nenhuma, é tipo roleta russa, é ver quem é que rebenta primeiro. Não há mecânica, é divertido. Se calhar depende das pessoas que estão à mesa. Agora, esta guerra de pontuações do Board Game Geek é divertido de ver. Eu acho que o Gloomhaven é capaz de entrar em queda livre agora, porque vai haver muita gente a querer puxar os outros jogos favoritos. Todos para Se cima. reparares, os 5 primeiros estão todos com uma média de 8.6. É uma está tudo muito diferença perto. de décimas. Portanto, o Arco Nova pode facilmente ultrapassá-lo também, entretanto, até o Twilight Imperium, que não sei como é que está tão elevado, tendo em conta que é tão pesado, tem tão poucos votos. Eu acho que quem joga gosta e, portanto, a pontuação está muito elevada. Sim, é isso, deve ser quem é fã, é fã. E até estávamos a debater hoje num grupo de WhatsApp, não é? Que não tínhamos Exatamente. jogado ainda Twilight Imperium. Não, mas eu gostava de experimentar. Eu acho que isso era uma boa coisa, fazer um videozinho de gameplay acelerado, só para mostrar alguns momentos e depois Muito acelerado. muito acelerado mesmo. Tem que ser a reduzir 8 horas a 8 minutos. Tem que ser uma coisa mesmo violenta de velocidades. Mas depois dar umas opiniõezinhas diferentes, eu acho que era giro.
Também nunca jogaste, Daniela? Não sei se Twilight estou Imperium. mentalmente preparada para jogar esse jogo. Pois é como eu, já tive a oportunidade, mas pensei, pá, isto para mim só pode ser se começar logo de manhã e for por aí fora, não é? Até à noite, mas está difícil arranjar um dia inteiro para uma coisa dessas. E eu acho que é mesmo isso, tem que ser daqueles dias em que uma pessoa senta-se de manhã, ou seja, das 10 às 11 está a aprender as regras, depois joga um bocadinho até à 1, almoça, joga um bocadinho até ao lancha, joga um bocadinho até ao jantar, e depois de jantar já com pressa, a malta acaba o jogo só para não perder mais tempo. Mas tem que ser assim, senão não é como o Gosha estava a dizer que tentou jogar isso a começar às 11 da noite. Pois, não. Gosha, estás a ver? Olha, abraço. É má ideia, é má ideia. Aliás, eu até quero ver se aproveito, por exemplo, estou a pensar para... Ainda não entramos no top, isto é só conversa de aquecimento. Estou a pensar para a Lariacon até combinar previamente alguns jogos que eu não tenho hipótese de os jogar durante, sei lá, durante o ano, durante os dias normais, como vão ser aqueles dias para aquilo. E, por exemplo, um dos que eu queria jogar era o Dune, o original, que precisa das 6 pessoas, pelo menos umas 4 horas para aquilo funcionar bem. Não sei se vocês estão a pensar também em combinar alguma coisa assim, especificamente deste tipo, assim mais longa. Ainda não pensei em um jogo em específico, mas eu sei que há alguns jogos que eu gostava de jogar que ainda não joguei porque são precisos grupos específicos. Mas é uma boa ideia, vou pensar também em alguns jogos e tentar criar ali mesas específicas para cada dia um momento específico, ao fim do dia. Ao fim do dia, se calhar não, depende. Se for um Twilight Imperium não pode ser ao fim do dia, lá está. Pois. Pelo menos aproveitar para jogar 1 ou 2 jogos que não dê para jogar de outra maneira. Sim, é isso mesmo. Não sei, portanto, eu estou a pensar num Dune, portanto, se quiserem jogar um Dune, pensem nisso também. Eu, por acaso, gostava de experimentar. É o que tu tens? Não, eu tenho o do Imperium. Ok. Mas também não joguei ainda, está aí. É uma... Sofres do mesmo drama, não é ter jogos que ainda não jogaste. Nunca me aconteceu. Não, é. Nunca me aconteceu. Mais do que as 3 centenas. Ok, então vamos lá começar. Vocês têm menções honrosas antes de entrarmos no top 5? Sim. O Ricardo tinha aqui uns quantos. Eu tenho aqui alguns jogos, vou só aqui puxar a minha lista, que rapidamente vou passar por eles, que eu acho que mereciam, porque foram bons jogos, são jogos que eu gostei muito de jogar o ano passado, são do ano passado, ou quando não são, eu só tive a experiência de jogar o ano passado, e portanto acho que são importantes de referir. Um deles não é do ano passado, mas eu joguei pela primeira vez na Leiria Con no ano passado, que é o Café. Okay. Acho que a simplicidade de um jogo, de uma caixa pequenina, que permite tanta coisa diferente, adorei o jogo. Tanto que tenho uma fotografia espetacular na minha lua de mel a jogá-lo nas Maldivas. Pois foi. Café à portuguesa nas Maldivas. Portanto, este merece uma menção em rosa porque é simples o suficiente, mas mecanicamente tem uma deepness, tem uma profundidade que me dá gosto de jogar, mesmo como alguém que gosta de jogos mais complicados. Na verdade, outros 2. Jogámos em Essen. Um deles, Heat, Pedal to the Metal. Okay. Nunca joguei o Flamme Rouge, mas já ouvi dizer que este é dentro do mesmo género, que o Flamme Rouge se calhar é até um pouquinho melhor, o que me leva a crer que quero jogar o Flamme Rouge, porque eu gostei do Heat. Eu sempre pensei que um jogo de corridas passado para um jogo de tabuleiro é uma coisa que não sei porque não me parecia que funcionasse. Mas eles conseguiram fazer funcionar e sente-se mesmo aquela adrenalina do e agora? Passa a mudança, acelero mais ou vou derrapar na curva E é interessante como é que conseguiram transmitir essa mensagem do movimento, da velocidade, do arriscar ou não num jogo de tabuleiro. Acho que não está no meu top 5, mas merece uma menção honrosa. Depois, Tribes of the Wind. Não sei se tiveste a oportunidade de jogar este. Não joguei, vi o jogo, mas não joguei. É um joguinho de cartas, também parece relativamente simples. Cada jogador tem poderes próprios da civilizaçãozinha que está a usar. E foi uma experiência, foi bastante divertido jogar, também foi com um grupo de amigos que estava connosco em Essen. Não consegui comprar e é só por isso que também se calhar não lhe estou a dar aqui um top 5. Tentei comprar, não consegui, tentei comprar a cópia de exposição, aquela que eles já não usavam. havia, que esgotou? Já não havia nada, não havia nem em francês, eu tentei até em francês, e eu nem falo francês, mas não consegui. Portanto fiquei com pena, mas Tribes of the Wind também aconselho. E por fim, um jogo que eu, quando pus aqui nas menções honrosas, queria muito jogá-lo, já tinha experimentado, mas não tinha jogado muito, mas tenho neste momento um grupo a jogá-lo comigo, que é o Massive Darkness. Ok. Pronto, para quem não gosta de Zombicide, não é? Massive Darkness é o 2, sim.
As regras do 2 são muito melhores do que as regras do Massive Darkness 2. É basicamente um jogo ao género Dungeon Crawler, ou seja, é um RPG tipo Dungeons and Dragons, passado para o tabuleiro, simplificado, portanto não há um Dungeon Master, não há um narrador a contar uma história, há um livrinho com missões e as missões são muito straightforward, é muito simples, é do género, tens que apanhar 2 artefactos e fugir pela sala do fundo, sei lá, uma coisa do género. Mas depois tens, mecanicamente é muito interessante, para quem gosta de jogos cooperativos, para quem gosta da fantasia como temática, e de table presence típico das miniaturas. Eu tenho isto montado neste momento. O computador que está a gravar isto está literalmente em cima do cenário montado para jogar amanhã. Mas pronto, Massive Darkness 2 não está no meu top 5 porque eu não tinha jogado tanto. Se calhar poderá vir a estar mais tarde, mas é uma menção honrosa. Acreditas que eu tenho esse jogo no meu radar para comprar para jogar a solo? Massive Darkness? Sim. Acho que sim. Não, mas podes experimentar aqui uma vez que eu tenho tudo para o Massive Darkness quase. Não Foi tenho daqueles, tudo, mas tenho quase tudo. foi daqueles que eu vi. Epá, isto parece-me interessante para eu jogar a solo quando estiver assim num retiro rural. Às vezes Sim, estou mas assim numa ele espécie funciona dos bem a retiros solo. rurais. É verdade, controlas 2 personagens, uma É personagem isso. só não, mas com 2 personagenzinhas a percorrer, eu acho que sim, é muito giro. E é Sim, simples, e dá para controlar bem a 2. A 1, quero dizer, ou seja, uma pessoa sozinha a controlar 2 personagens. é isso. Fiquei assim. Só que pronto, o jogo não é propriamente muito barato para Não. comprar. Sim. Jogos de É o miniaturas. problema das Jogos miniaturas. de miniaturas é complicado. Fica um bocado dispendioso. Daí tu, Daniel, tens alguma lista de menções honrosas? Não, por acaso não fiz, mas lembrei-me de um jogo que não pus aqui na minha lista e que poderia ter colocado, que é o Splendor Duel. É assim que se chama, não é? Sim. Sim. Que experimentámos em Essen Splendor Duel, sim. Muito e giro. nós gostámos imenso e eles até estavam a fazer um Easter Egg Hunter lá. Eles tinham vários Sim, eles estavam a oferecer o jogo a Splendors quem escondidos. descobrisse. Eu não consegui encontrar nenhum, depois também já não consegui comprar o jogo, acho que já estava esgotado também, não conseguimos trazer, mas também achámos que era um jogo simples para depois comprarmos cá. Mas sim, esse poderia estar na minha lista, até porque depois vais ver que o meu quinto jogo poderia estar a competir com o Splendor Duo diretamente. Sim. Ok, muito bem. Então passamos para a lista dos 5 melhores jogos. Acho que sim, vamos. Ok, então, Senhoras primeiro, claro. Ok. número 5. Hokkaido Duo. E por isso é que eu estava a dizer que poderia perfeitamente ter posto aqui o Splendor, mas o Hokkaido nós efetivamente acabámos por comprar. Também experimentámos em Essen, gostámos, é um jogo muito simples para 2 jogadores, em 30 minutos ou até menos, dependendo da rapidez com que tu jogues, consegues ter o jogo jogado e pela simplicidade acho que funciona muito, muito bem. Sim, eu acho que o Hokkaido Duo, nós jogámos juntos em Essen, comprámos. Eu nunca tinha jogado o Hokkaido, o grande, a caixa grande. E nunca joguei, na verdade. Nunca jogámos. Mas fiquei muito bem impressionado com o Hokkaido Duo e isso se calhar vai-me convencer um dia a experimentar o Hokkaido. Sim. Mas concordo com a Daniela, acho que o Hokkaido Duo é, por ser um jogo simples, de puxar para a mesa, é uma caixa pequenina também, um bocadinho ao género do café. A ideia é, com poucos componentes, com componentes de qualidade, ainda assim, consegues ter ali uma experiênciazinha de 30, 40 minutos a 2, e eu sou fã dos dual games, dos jogos a 2, como, sei lá, como o Seven Wonders Duel, ou o Jaipur, ou, sei lá, há um que não é para 2, que é o Anchor, mas funciona bem a 2 também. Eu gosto muito desse tipo de jogos e acho que o Hokkaido Duo realmente cumpre bem a função dele. É um bom jogo quando estás naqueles dias em que não queres nada muito pesado e não estás disponível mentalmente para puxar um jogo mais complexo para a mesa. Existem esses dias? Existem. Daniela, existem mais do que para mim, na verdade. Não sei, nunca me aconteceu. Mas não conheço. Olha, nunca joguei o Hokkaido e também nunca joguei esse. Portanto, nem sequer consigo. Sei que o Hokkaido é sobre uma viagem, não é? Estamos a fazer uma espécie de turismo pelo Japão. O Hokkaido Road. Sim. E este aqui também coisas, é um bocado isso. Ou seja, tu tens uma ilha, que é a ilha de Shikoku, acho que se não estou enganado, não quero aqui ofender japoneses que estejam a ver este vídeo. Mas devem ser muitos. Devem ser imensos, mas nós controlamos, cada um de nós, 3 personagens, que é um mercador, o pintor ou o artista e o peregrino, e cada uma destas personagens tem as ações definidas por um lançamento de dados inicial. Ou seja, se for, por exemplo, o primeiro jogador da ronda, eu lanço 3 dados,
e os 3 dados vão dizer quantos pontos de movimento é que vai ter cada uma destas personagens, mas para mim e para o meu adversário. E depois eu posso mexer o peregrino, esse número de passos, e ativar algum tipo de situação que me pode dar pontos. Posso com o mercador ir ao centro da ilha buscar mercadoria para vender nas zonas portuárias, seja o mercador de um lado para o outro, para dentro e para fora da ilha. O peregrino faz tipo à volta da ilha, e o artista anda nos espaços intermédios, ou seja, nem anda à volta da ilha, nem anda nas cidades, anda fora nas paisagens a pintar quadros. O jogo termina quando uma destas 3 personagens concretizar, digamos assim, o objetivo de vida dela, não é? O peregrino deu a volta à ilha, viu tudo, o artista pintou todas as paisagens que queria pintar, ou o mercador já se fartou de fazer dinheiro a vender, a comprar e a vender coisas. É tão simples, e eu acho que é brilhante o jogo, na verdade. Muito bem, fiquei curioso. Embora por acaso jogos a 2, eu não sou muito fã de jogos a 2. Prefiro jogos que sejam para mais do que 2, mas que joguem bem a 2. Acho um bocado limitante ter o jogo só para 2. A não ser que seja um caso muito excepcional. Pois, como nós jogamos Nós os muito dois um com o funcionam outro. lindamente esse tipo de situação. Pois. Nós também gostamos muito dos jogos do Vital, por exemplo, por aquilo que tu estavas a dizer agora, que são jogos que eu já uma vez falei com o Vital sobre isso, e ele disse, pois, é que eu quando desenho os jogos também faço muito com a Sandra, não é? A mulher, e eles testam muito só os 2, que significa que o jogo fica sempre bem testado para 2. E é verdade, nós também gostamos. Sim. É um jogo muito longo que a 2, pelo menos, nós os 2 conseguimos em, se calhar, 2 horas Um Lisboa, terminar. por exemplo, um Kanban. Sim, Sim, é verdade. 2 horas. Sim. Acho que sim, 2 horas. Provavelmente. Ou se calhar até menos, com o hábito. Sim. Um Lisboa bem oleado em menos de 2 horas. Quase Sim, 1h30 dá. É. Eu acho que já joguei o Lisboa 2 em 1h30, tenho ideia disso. Não é assim muito difícil. Então, o teu número 5, Ricardo? Bem, o meu número 5 é um jogo que provavelmente ninguém ouviu falar. Vou buscar a caixa. Podes ir buscar a caixa, sim, porque nós temos aí a caixa. Pelo menos existe, é bom. Existe. A caixa é para termos a certeza que existe. Sim, é o Seize the Bean. Seize the Bean é um jogo... Aqui eu mostro a caixa. Ok. Portanto, isto é um jogo sobre café. Pronto, lá está, café, missões honrosas, etc. Bem, eu gosto de café. O Seize the Bean é um jogo em que nós somos donos de um café, de uma coffee shop de Berlim. E o jogo, uma das coisas que eu acho fantástica neste jogo é a caixa base do jogo. Ele tinha algumas expansões, que isto era um Kickstarter, eu não comprei no Kickstarter, comprei depois em retail, mas a quantidade diferente de públicos-alvos para o teu café, que é no fundo os decks que alteram completamente a maneira como tu jogas, é muito grande. Portanto, tu podes jogar este jogo 20 vezes e das 20 vezes que jogas, ser sempre diferente daquilo que tu vais encontrar à tua frente. A ideia aqui é tu és o dono de um café, cada uma das pessoas na mesa, são até 4 jogadores, são donos de um café em Berlim. O objetivo é um bocadinho na senda daquilo que acontecia. O jogo acho que foi originalmente desenhado em 2019, apesar de ter sido em 2022. E na altura em que ele foi para o Kickstarter havia muito aquela moda dos jogos de telemóvel em que a pessoa tinha uma pizzaria e tinha que servir pizzas aos clientes, ou tinha um café e tinha que servir os cafés aos clientes. Havia muito isso e havia muita gente que gostava deste tipo de coisa. Eu gosto. Mas normalmente é muito simplista, é mesmo assim brainless. Neste jogo não é. Este jogo puxa bastante pela capacidade de planear as jogadas. É um jogo de programação, portanto nós programamos mais ou menos o que é que queremos fazer e depois pode correr bem ou nem por isso e não conseguimos servir bem os clientes. A pontuação do jogo depende de uma coisa engraçada, porque isto é um meio muito hipster, o meio dos cafés de Berlim, pelo menos é assim que eles os descrevem. Tu ganhas pontos por reviews positivas, recebes reviews positivas não só por ter servido bem a pessoa, mas por teres ido extra mile, digamos assim, e ele queria mesmo um croissant com o café. Mas ele não te pediu, mas tu falaste e vendeste-lhe o croissant. Ok, ele ficou contente, review positiva. Ou então tu não serviste bem a pessoa, tiveste algum tempo para tentar servir, não conseguiste, ele vai-se embora dar-te uma review negativa. Mas depois tem twists engraçados do género, a tua avó, o teu avô, os teus primos, ou o que é, acho que são logo as personagens iniciais que vão ao teu café, e tu, se quiseres, a tua avó, ela dá-te sempre reviews positivas, mesmo que só lhe sirvas um café frio. Já o teu avô ajuda-te a tirar aqueles marmãs que tu não queres do café. Epá, aquele gajo está-me a chatear, avô, tira aquele, e ele tirou. E depois tens aqueles amigos que se tu não servires também não faz mal, que eles vão-se embora e não se chateiam contigo. Ou seja, tens algumas cartas que te ajudam a modelar o jogo. Acho que é simples também, mas é bastante com malta que gosta da temática e gosta deste meio das coffee shops e de servir e de gerir um café. Eu acho que é muito engraçado.
E os tokens são muito giros. E os tokens são muito giros, ou seja, tem uns grãozinhos de café. Eu não sei se estão aqui muito acessíveis, se tiverem até mostro. Eu não sei se estão facilmente. Mas basicamente, alguns dos tokens são tão parecidos com grãos de café que eu diria que isto, se fossem grãos de café, ia dar quase ao mesmo. Está aqui. Ou seja, mais uns cubos de açúcar à luz, está aqui uma grande confusão. Mas pronto. Componentes bons, jogo simples, interessante, é o meu número 5. Muito bem, surpreendido. Então, e agora, número 4? Número 4. Endless Winter. Também foi um jogo que experimentámos em Essen. Nós comprámos esse jogo, assim como o Tokai Dudu, comprámos lá e trouxemos. Aliás, cruzámos-nos no corredor e vocês iam com ele na mão. Exatamente, tínhamos acabado de ir buscar. Lá com uma assinaturazinha do designer e tudo. Sim, ele estava lá e acabou por assinar essa cópia. É um jogo de 1 a 4 jogadores, demora 1 a 2 horas, mas acredito que dependendo de com quem tu estejas a jogar possa demorar um pouco mais. A primeira vez que jogas eu acho que facilmente vai para as 4 ou 5 horas, mas eu acho que quando sabes jogar... Não sei se 5 horas, isto era um exagero. As 3h30, 4, eu acho que sim. Da primeira vez que se joga eu acredito que sim. Pois. Eu sou muito fã daqueles jogos com muita coisa a acontecer. Eu gosto muito do Vital, gosto também do Feast for Odin, também tem muita coisa a acontecer, completamente diferente deste, e por isso gosto deste. Eu gosto de não ter um caminho certo para a vitória. Eu tanto posso repetir, se quiser, a mesma ação a cada jogada, como se quiser posso tentar diversificar. E tens um set collection, também tens um board para area control, tens mesmo muita coisa a acontecer, e é por isso que acho que ele merece estar aqui neste top 5. Sim, curiosamente, o Ricardo também o queria colocar no top, mas depois acabou por fazer uma lista diferente, mas ele também colocava-se pelo menos em 6º. Sim. O Endless Winter estava na minha lista original, porque, como eu tinha dito, a nossa lista original era uma lista feita a 2, ou seja, nós tínhamos feito uma lista para os 2. E este estava na lista na altura. Acho que o Endless Winter, pelos mesmos motivos que a Daniela estava a dizer, eu também gosto de jogos que não são propensos a que uma pessoa que tenha jogado muitas vezes domine o jogo por completo. O que eu quero dizer com isto? Eu gosto de um jogo em que haja tantas maneiras de o jogar, tantas avenidas para fazer pontos, que por mais que eu tenha jogado várias vezes, se for eu a pessoa que o traz para a mesa e que explica as regras, eu gosto de sentir o desafio. Eu não sou aquele tipo de jogador que gosta de humilhar as pessoas que estão a jogar comigo. Não é, olha, vamos sentar, eu sou muito bom a jogar este jogo, sentem-se porque eu quero jogar isto. E depois ganho e toda a gente não tem hipótese nenhuma. Não gosto disso. Eu gosto de sentir o desafio. E este é o tipo de jogo que eu sei que isso vai funcionar sempre, porque há tantas hipóteses, tantas maneiras de o jogar, que dificilmente algum dia eu vou dominar. Eu gosto pela experiência de tentar a cada momento deslindar o que é que eu posso fazer agora, tendo em conta que aquela pessoa foi para aquela ação, porque também é o worker placement em parte. Tem uma cara de coisas. Acho que eles pegaram em todas as mecânicas que existiam nos jogos que gostavam, puseram tudo ali, enxertaram ali um bocadinho algumas delas, mas na minha ótica e da Daniela, acho que funciona. Acredito que para muita gente seja um bocado confuso de início. Acho que deve ser propenso a análise e parálises, mas... É, de certeza absoluta, sim. Eu só joguei uma vez, olha, foi em Essen, sim. E aquilo demorou assim um bocado. Eu gostei e fiquei com a sensação de que joguei muito mal e não explorei nada do jogo, mas depois acabei por comprá-lo e já comprei as expansões todas. Nós não. Nós temos só uma das expansões, que é uma que troca o mercado original, ou seja, troca as cartazinhas originais. Sim. Pronto, fui vendo aquilo. Olha, esta deve ser gira. Depois esta das canoas e do rio deve ser gira porque fica mais interativo no mapa. Tem mais coisas e tem mais bónus. Depois pensei, é giro, é ter mais uma ação. Portanto, vamos buscar aquela das pinturas rupestres, que é mais uma coisa para pintar. Portanto, todas essas coisas estão ali na caixa à espera de serem jogadas um dia destes. Pronto, então, o meu número 4 foi um jogo que se jogou bastante na Leiria Con. Por ti. Não por mim, curiosamente, ainda que eu tenha pensado em jogá-lo lá, que é o Wonderland's War, que é o jogo da Alice no País das Maravilhas, em que nós somos uma das personagens desse universo, e o jogo é dividido em 2 fases, basicamente. Uma fase é a fase do Chapeleiro Maluco, em que nós estamos
na Tea Party, estamos na festa do chá, a tentar ganhar alguns poderes, algumas cartas que nos vão dar benefícios para a fase seguinte, que é a guerra na Wonderland. O objetivo é pôr castelos nas várias zonas e ser a pessoa que dominou mais as guerras, digamos assim. Mas a parte engraçada é, nós não podemos estar em guerra em todo o lado e nós não podemos alocar os nossos soldados a tudo, mas podemos apostar quem é que vai ganhar na guerra do outro. O jogo é completamente caótico, mas caótico de uma maneira engraçada. Não é um jogo que a estratégia vá... Ou seja, mais uma vez, eu posso ser muito bom a jogar aquele jogo e perdê-lo miseravelmente porque alguém jogou de uma forma tão atípica, tão imprevisível, que eu apostei tudo no sítio errado e correu mal, mas é um jogo que é propenso a momentos épicos. É propenso a, vamos apostar tudo aqui, eu sei que estou forte aqui, outra pessoa afinal não apostou coisa nenhuma ali e tu gastaste imensos recursos. Ok, ganhaste um castelo, é verdade, mas entretanto a pessoa que te deu a ideia que ia jogar muito ali vai para o outro lado e conquista 3 castelos no outro sítio. No fundo, a parte épica daquilo é, em grande parte, tu estás dependente de um mecanismo de push your luck. Tu tens um saco com fichas de póquer, tu estás a tirar fichas do saco. Tu não sabes o que é que vai sair, não é? Consegues ter mais ou menos uma previsão de o que é que já saiu e o que é que lá está dentro, mas às vezes corre bem, outras vezes não corre. Mas é muito divertido. Acho que merece, pela diversão, pelo ambiente porreiro que causa à mesa, acho que merece uma menção de top 5 dos jogos do ano. Ok. Também ainda não joguei o jogo, pareceu-me interessante pelo sistema de jogo, mas confesso que o tema e a representação gráfica me afastou um bocado. Afasta um bocado desse jogo. Assim, foi um jogo que nós comprámos acima de tudo porque a Daniela gostou do artwork. Foi daqueles jogos que eu entrei tipo blind, e não sei se te acontece isso também, se compras jogos assim às vezes só porque olhaste para a caixa e pareceu-te que o artwork era giro, ou que enche mais o ou olho. menos, mais ou menos. Eu gosto muito de mecânicas, ao ponto de, por exemplo, se é um Vital, eu olho mais ou menos para o tema, olho para o tipo de mecânicas básicas e quero, só por causa disso. A Daniela é muito de aspecto. Se o artwork é bonito, à partida ela gosta do jogo. Depois, claro que não é sempre Não é assim, bem não é? assim, Porque a gente não é? depois joga e depois, às vezes não bate certo. Não, e eu gosto muito do Terraforming Mars e não, de aspecto O Terraforming não... Mars é exatamente o oposto. É alguém decidiu fazer um jogaço e fazer o artwork no Paint. Não, mas Não é isso. exageres. Não, tu tens fotografias, tens desenhos digitais, não há nenhum tipo de coerência artística naquele jogo. Sim, foi encher. Sim, o Warriors Expedition eles fizeram a coisa como deve ser, a nível de artwork, mas eu penso que o jogo já não é tão bom como o original. É a minha opinião, pessoal. Gosto do jogo, mas acho que o Terraforming Mars original, sim, é melhor. só com uma expansão Prologue, sem mais nada, não é preciso pôr mais nada lá em cima, é um grande jogo. Acho que o artwork, a qualidade dos componentes, não há ali nada que se aproveite. É mesmo só o jogo, porque de resto... Mas sim, mas este jogo não está no top 5, porque isso já é antigo. Muito bem, então já fizemos o número 4, não é? 3. Ok. Número 3. Marvel United. Ok. Este esteve no meu top o ano passado. Sim. Não está no teu... Bem, não interessa, já vais dizer. Não está no meu top este. Não, eu escolhi este jogo porque foi um jogo que nós jogámos muito ano passado, conseguimos introduzir vários amigos ao jogo, penso que todos gostaram. Foi o jogo da que nós experiência. jogámos mais ano passado. Sim, jogámos imenso. O Ricardo continua a comprar coisas, é também Marvel United, Sim. Os novos Kickstarters que estão agora para sair, e é muito simples. Eu acho que consegues introduzir em 10 minutos as regras a qualquer pessoa e estar logo a jogar. Aquilo não tem ciência nenhuma, mas proporciona-te um momento porreiro de diversão e para jogares com mais pessoas, que às vezes é muito difícil puxares um jogo que atraia, e este aqui por acaso tem funcionado muito bem com vários amigos nossos. Se for alguém que goste da temática Marvel, eu acho que isto é fundamental, porque há pessoas que não têm paciência para o universo da Marvel, ou não gostam de BDs, etc. Sim, mas este aqui é muito fofinho. É porque as miniaturas são chibis, são aqueles bonecos de cabecinha grande e gordinhos. Mesmo que alguém não goste, eu acho que é impossível se calhar não gostar do artwork e das miniaturas. Sim, há malta que não gosta mesmo da Marvel. Pronto. Mas se gostarem de Marvel, ou se tiverem um mínimo de conhecimento sobre o universo da Marvel, e aqui não só dos filmes, mas também das BDs, acho que o jogo é muito, muito simples e giro de se jogar. É cooperativo,
E é como a Daniela estava a dizer, ou seja, em 5 minutos eu introduzo o jogo a qualquer pessoa, de crianças a adultos, a velhotes, não interessa. 5 minutos eu explico o jogo. Aquilo que eu não expliquei nesses 5 minutos, eu facilmente introduzo durante o próprio jogo, sem nenhum tipo de problema. Ou seja, não é, devias-me ter dito isso antes. Não faz diferença. A maneira como ele foi estruturado é tão fácil de explicar e tão fácil de puxar para a mesa que é mesmo esse tipo de jogo. Eu acho que é a brilliance dele. E é um jogo relativamente rápido, 30 minutos. Eu acho que sim, não temos nenhum que por tenha demorado mais do que 1 hora. Sim, e tem uma coisa muito engraçada que é o playmat, é assim redondo e nós pomos as cartas em círculo, é diferente. Sim. Eu acho que a apresentação na mesa também é engraçada. Muito bem. Não joguei ainda, não joguei. Esse eu tenho que levar para um daqueles eventos de sextas-feiras. Acho que eu levei, mas nós acabamos por não jogar, por dar outra coisa qualquer. Sim. Mas é um jogo que é tão fácil que sim, acho que é puxar e pôr malta a jogar. Muito bem. Então, e o teu número 3? Portanto, o meu número 3 é outro jogo que provavelmente a maior parte das pessoas não vai reconhecer. Também foi uma experiência nova em Essen. É um jogo da Ravensburger, da Alea, na verdade, daquele braço de publicação que também tem o Porto Rico e o Castles of Burgundy, etc. Que eu entrei, sentei-me do género, sabe aqueles momentos em que estás a passear nos corredores e precisas de sentar. Precisas de sentar. Não foi esse. Sim, foi assim que eu me sentei. Essa é a minha história. Não, mas era isso que eu ia dizer. Foi isso que aconteceu à Daniela. E depois ela disse, olha, estou aqui a jogar o... que já vou dizer. E eu, ok, vou também. E cheguei lá, sentei-me, joguei com um casal de estrangeiros e adorei. Mas adorei do género, vou já comprar. Quero isto, porque eu não sei se isto vai ser fácil de encontrar em Portugal. E comprei. E o jogo chama-se Council of Shadows. O Conselho das Trevas, da Escuridão, etc. Portanto, a temática do jogo provavelmente não me puxaria muito, ou pelo menos não olhando para o board, mas a verdade é que depois o jogo é muito interessante. O jogo passa-se em 2200, somos civilizações espaciais, tipo interplanetárias, e o Council of Shadows é basicamente o Império, digamos assim. É a malta que governa esta tralha toda, e nós, como uma grande civilização, estamos a querer mostrar que temos a capacidade interplanetária para nos juntarmos ao Council of Shadows. Mas aquilo que me impressionou no jogo, portanto, o mapa são vários planetas, nós vamos abrindo, vamos explorando planetas, quanto mais fortes nós ficarmos, maior for a nossa capacidade de dispêndio de energia para pôr os nossos materiais a trabalhar, mais parsecs nós conseguimos viajar e mais longe nós conseguimos povoar planetas e explorá-los e minerá-los, etc. Mas aquilo que eu achei mais interessante no jogo é a mecânica como o jogo é pontuado e aquilo que faz o trigger do endgame. O jogo processa-se por basicamente 3 fases. E essas fases são os Quantum Leaps, digamos assim, é assim que eles chamam, os Quantum Leaps. Nós, quando começamos o jogo, temos um deckzinho de cartas e nós vamos fazendo draft, vamos comprando cartas a cada ronda para melhorar o nosso deck. É um jogo de programação também, nós programamos o que é que vai acontecer e aquilo depois vai rodando e nós vamos acrescentando novas cartas e aquilo vai sempre processando desta forma. Cada carta que nós jogamos dá-nos energia para fazer algum tipo de ações, mas ao mesmo tempo também cria space waste, ou seja, cria detritos no espaço. As nossas ações dão pontos. E esses pontos é um trackzinho que vai contando os pontos que nós vamos fazendo. Mas o Spatial Waste também tem outro track que vai contabilizando, vai aumentando. Nós fazemos um Quantum Leap quando os nossos pontos atingem o nosso Waste Level. E assim que isso acontece, aqui são os dados que fazem este tipo de pontuação, nós voltamos para 0, mas o Spatial Waste mantém-se lá. Ou seja, para nós fazermos o segundo Quantum Leap, o Spatial Waste vai continuar a subir e nós vamos ter que apanhá-lo, mas mais à frente ainda. Qual é que é a parte engraçada disto? É que nós podemos optar por comprar cartas muito poderosas e fazer imensos pontos rapidamente, mas provavelmente vamos estar a fazer uma quantidade absurda de Spatial Waste e vai chegar a uma altura que é difícil chegar ao Quantum Leap. Ou então não, podemos optar por sermos uma civilização muito moderadazinha, que faz ações mais simples, mas que não faz quase Spatial Waste e consegue fazer os Quantum Leaps muito mais precocemente. Ao mesmo tempo, isto também é uma maneira de fazer é um mecanismo para apanhar aquela malta que se lançou à grande e que fez muitos pontos e que conseguiu avançar, mas entretanto quando volta para o 0, para o segundo Quantum Leap, tem que percorrer um caminho muito mais longo do que tu, que estás a fazer aquilo mais lento. Esta maneira com que o jogo faz o apanhado
para ninguém fugir, não há um runaway, basicamente. Eu acho que está muitíssimo bem pensado. Assim como a primeira pessoa a fazer um quantum leap, ele ganha uma vantagem, mas todos os outros ganham um bónus também para tentarem apanhá-lo. Acho que o jogo está muito bem desenhado, é muito interessante, é muito simples também de jogar, não é um jogo que eu demoro mais do que se calhar 15 minutos a explicar as regras, e puxa-se para a mesa facilmente. Eu joguei com o meu irmão e com a minha cunhada, que não têm uma experiência de jogos de tabuleiro gigante, e ainda assim eles entraram com toda a facilidade. O meu irmão deu-nos uma abada, acho eu. Portanto, é este tipo de jogo, é simples, mais uma vez. Na verdade, quase todos os jogos que eu pus na minha lista, ou todos os jogos, são jogos que eu sei que consigo explicar facilmente e que quase qualquer pessoa consegue entrar neles. E surpreenderam-me muito pela simplicidade de entrar, ao mesmo tempo que depois demonstram qualidade no jogo. Portanto, foi isto que me puxou. Council of Shadows é o meu número 3, então. Ok, mais um que me escapou totalmente. Não sabia sequer da existência disso. Pronto, eu já sei que eu tentei escolher isto por causa disso. Tem que ir ver, tem que ir ver. Então, o número 2 agora. Tainted Grail. Este não tem nada a ver com os outros. Acho que dá para jogar até 4 jogadores e o nível tanto pode demorar 1 hora como 2 ou até mais. Vai depender de tu estares a conseguir encontrar o teu objetivo ou não. Aquilo funciona como Seventh Continent, mas na minha opinião é melhor, mas é a parecença. Eu acho que é parecido ao estilo de jogo. Tens várias cartas, vais revelando, aquilo é um mapa gigante. A história do Rei Arthur. E tens a parte da exploração, tens combate, tens diplomacia, mas é muito focado em storytelling e as tuas decisões e as tuas opções depois vão condicionar a maneira como o jogo se vai desenvolver no futuro. Sinceramente, eu não estava à espera de gostar assim muito do jogo, mas o Ricardo puxou-me para a mesa e disse vá lá, porque comprou imensas coisas deste jogo, mas surpreendentemente a história está muito bem contada e nós temos uma aplicação que faz o áudio e... Sim, é espetacular essa parte. Sim, mas não é um jogo assim muito deep, mas a história é uma boa história, está ali, eles fizeram um bom trabalho nessa parte. Eu acho que o que esse jogo tem de fantástico é exatamente isso, ou seja, ele mecanicamente é muito simples, nós andamos de um lado para o outro, só temos que ter basicamente comida para sobreviver e recursos simples. Também temos que combater, temos algumas cartas, mas isso eu diria que não é o main, não é o principal deste jogo. Eu acho que a história... É o storytelling, sim. A história em si é mesmo engaging. Estás a ouvir uma história e mais a história é em parte alterada por aquilo. Na verdade, eu acho que tens uma noção de que controlas mais a história do que aquilo que controlas na verdade. A história está feita provavelmente para afunilar num tipo de situação ou duas, mas a verdade é que aquilo que tu vais decidindo ao longo do percurso tem influência naquilo que acontece a seguir. E nas quests que fazes a seguir, exatamente. Não é? Porque podes optar por salvar uma pessoa. Era isso que eu ia para dizer, sem fazer spoilers, mas tu podes optar por ir por um caminho e aliar-te a uma pessoa em específico e ajudar aquela terra a safar-se de qualquer coisa, mas como não sabias, não exploraste outra zona, quando chegas a outra zona percebes que o facto de ter estado a fazer aquilo prejudicou outro sítio, ou então tu, se tivesses feito exatamente o oposto, se calhar tinha morrido toda a gente do outro lado. Tu não sabes, e essa parte é muito interessante. Tu andas a tentar contar uma história e essa história é contada pelas tuas ações. A aplicação da narração, que é da própria Awaken Realms, da editora, é brilhante mesmo. Estamos a falar, é quase como se fosse um audiobook, mas com um nível muito elevado mesmo. Eu acho que como storytelling é provavelmente o melhor jogo que eu já joguei. E não tem níveis. Sim, não são níveis, são capítulos. É quase um open são capítulos. É um livro com 20 capítulos, mais ou menos. Só que nós estamos a jogar o livro. Muito bem. Interessante. Quem sabe um dia vou experimentar qualquer coisa do género. Também nunca joguei. Pronto, agora vamos para o meu número 2 e vamos chegar a uma sobreposição. Porque, para mim, o número 2, porque me surpreendeu brutalmente pela qualidade, foi o Tokaido Duo. O Tokaido Duo, para mim, o Seven Wonders Duel é provavelmente um dos meus jogos favoritos. Deve estar no meu top 5 desde que eu joguei. Seven Wonders Duel é brilhante para mim. E o Tokaido Duo está ao nível. Portanto, para quem joga jogos, tu gostas mais de Seven Wonders? Sim. Mas eu acho é mais que complexo.
Se eu tiver que ponto... complexo e mais completo também. Uma das discussões no grupo do WhatsApp lá da Tasca dos Jogos de Leiria era porque dar pontuações com 8.1 ou 8.2. Este é o momento em que uma pessoa que já pontuou mais de 300 jogos diz se o Seven Wonders Duel for um 9, então o Tokaido Duel tem que ser um 8.9. Pronto, não, faz a média pelo teu e o meu. Pronto, então a gente faz a média. Muitas das vezes essa é outra questão, por acaso nós não falámos disso, que é, eu no Board Game Geek faço as minhas pontuações, eu inicialmente punha valores inteiros só, tipo 6, 7, 8, não interessa, punha os valores. Mas quando tu tens muitos jogos, chega uma altura que tu tens 20 pontuados com 8, mas se calhar não são todos iguais, há uns que são melhores que outros. Um baixa para 7,5, o outro só para 8,5. Pronto, uma das coisas que nós fizemos também para nivelar um bocado as coisas é, as nossas pontuações são feitas a par, muitas vezes o que é que tu achaste? Para mim é um 9, olha, para mim é um 7, ficou um 8. Para mim é um 8, para mim é um 8,5. Pois, mas 8.25 é um bocado estranho, mas eu cheguei a fazer isso, por 8.25, agora já não ponho os pontos 25, mas sim, também era uma coisa que a gente fazia. Mas, resumindo, Tokaido Duo, muito, muito bom, para quem gosta de jogos a dois, para casais que estejam a ver este vídeo agora, para aqueles amigos que sabem que estão à espera do resto do grupo e estão os dois sozinhos uma hora antes de chegarem os outros. Tokaido Duo é brilhante. Meia hora, não precisa mais. Meia hora, 40 minutos, se forem lentos. Meia hora a jogar como deve ser. Muito, muito bom. É um dos melhores jogos do ano passado para mim. Muito bem, boa dica. Bem, e entramos no número 1. Bem, o meu número 1, o Ricardo já falou dele, é o Council of Shadow. Uou. Este jogo eu adorei, eu amei mesmo quando joguei em Essen. Eu disse logo, eu quero jogar este jogo mais vezes, eu quero levar este jogo comigo e, portanto, o Ricardo também já explicou a temática e as mecânicas. Eu acho importante referir, a Daniela detesta jogos com a temática espacial. Pois é. Não ela adorar um jogo com a temática espacial, para mim, foi uma surpresa. Gostei muito da mecânica e tanto podes ganhar o jogo fazendo muito waste espacial. Porquê? Porque ficas cada vez mais forte, porque as cartas são efetivamente melhores. Mas, como podes ganhar, e foi o caso do teu irmão, podes ganhar fazendo muito pouco waste, ou seja, ele fez tão pouco waste que foi muito mais fácil apanhar. Foi extremamente eficiente ele, sim. Aquilo é os pontos e tens o Spatial Waste. Sim, para fazer os Quantum Leaps ele fazia-os muito mais rápido, porque ele foi extremamente eficiente nas cartas que comprou. Cartas pouco poluentes, mas que faziam pontos com um stream constante. A nível de pontos, se fosse a somar, se calhar ele até fez menos pontos do que os outros jogadores, mas como foi mais eficiente a tentar fazer o cruzamento entre esses dois tracks, acabou por ganhar. Uma das coisas engraçadas desse jogo é essa, não ganha quem fez mais pontos, ganha quem os fez da forma mais eficiente. E eu acho que isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em jogo nenhum, que é em que tu és premiado não por fazer muitos pontos, mas por seres muito eficiente a fazer os teus pontos. Sim, mas também podes ganhar fazendo muito waste, que isso também já nos aconteceu. Sim. Mas muito, 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 porque ficas tão poderoso que depois é difícil tu conseguires... Sim, é verdade. Pronto. Então, mas não deixa de ser eficiente, estás a fazer muito, mas também estás a fazer muitos pontos. Sim. Porque também podes fazer, como já me aconteceu, fazer muito waste e não conseguir fazer muitos pontos. Isso é que é raro, isso é que é chato. Mas pronto, mas pode acontecer. Não? Mas acho que o jogo efetivamente merece uma pontuação muito elevada. Sim, não consigo perceber como é que tão pouca gente conhece, ou como eu nunca tinha ouvido falar do jogo. É pouco conhecido, realmente é pouco conhecido. Pode ser que venha a ser mais conhecido no futuro. Pois, quem sabe. E o teu número 1, Ricardo? Chegamos ao meu número 1, mais um jogo que é chato, não é de 2022 o jogo, mas eu tinha que o pôr aqui porque foi um jogo que eu e a Daniela tivemos aqui parado muito tempo em casa, e saiu agora uma campanha no Kickstarter do 2, digamos assim. Na verdade não é o 2, é o 3 e 4. Aquilo é por seasons. Eu na altura em que fiz o primeiro Kickstarter era Season 1, Season 2 e agora saiu a Season 3, Season 4. E quando saiu, eu assim que vi que saía a campanha disse, não, é agora que a gente puxa esta, porque eu quero saber se vou ou não comprar a Season 3 e 4. Tenho aqui o jogo, parece-me interessante, mas para pagar mais ao Kickstarter, eu quero ter a certeza que gosto do jogo. E jogámos e adorei. E o jogo é Cthulhu Death May Die. Okay. O Death May Die é um jogo no universo Cthulhu, mais uma vez. Isto é uma coisa que os board games na área dos Ameritrash, dos American Style Board Games, aqui também depende, não sei qual é que é a melhor maneira de dizer isto. O nome Ameritrash também é sempre aquela coisa, há sempre aquele feeling que parece que estou a criticar. Não é crítica, atenção. Eu, como um Ameritrasher, não vejo isso como uma coisa má.
mas a temática do Cthulhu, do universo dos Elder Gods, digamos assim, é uma coisa muito constante nos jogos de miniaturas. Mas nem sempre é feito da melhor maneira. Eu penso que às vezes torna-se um pouco frustrante por ser estupidamente difícil. Eu percebo que o source material, as histórias escritas pelo Lovecraft, que é o autor disto tudo, eram dentro do sentimento de, eu nem sei bem a expressão em português, mas é hopelessness, tu sabes que não tens hipótese nenhuma. De impotência, não é? Impotência total. Há um Deus antigo que estava cá no momento da criação e que é mau. É um gajo que está aqui mesmo, o que ele quer é destruição. Mas por causa da passagem dos éons temporais, eles afundaram-se lá para o centro da Terra, no fundo do mar, e ninguém sabe deles. Mas de um momento para o outro, há uns cultistas que descobrem os livros de conhecimento antigo e vão começar a tentar fazer rituais para puxar esses Elder Gods para a Terra e destruir o mundo. A maior parte dos jogos do Cthulhu puxam esta temática, mas puxam de uma maneira em que tu perdes a maior parte dos jogos. Perdes quase sempre porque... E acho que esse é um bocado o feeling que eles querem passar, é que não é um jogo para ganhar, é um jogo para sofrer. O Death May Die consegue fazer um bocadinho isso, mas sem ser tão punitivo. Nós somos um grupo de investigadores, o jogo passa-se numa espécie de universo alternativo de 1940, 1930. Nós somos investigadores que não são propriamente grandes heróis, portanto é malta que também tem problemas de insanidade, tem doenças psicológicas e tu sofres com isso ao longo dos níveis, mas é a malta, exatamente por ser meio maluca, que arrisca tudo, ou seja, há um Elder God, então vamos lá, vamos tentar dar tiros nas trombas ao Cthulhu. E eles entram e o jogo processa de uma maneira muito simples. Portanto, é um dungeon crawler, no fundo, também. Tens um cenário com mapa, os teus heróis começam com poderes base, coisas muito simples, sei lá, olha, este é mais rápido, ou aquele consegue disparar à distância de um passo. Bem, e esses atributos base são transversais à maior parte dos heróis. Acho que há 6 atributos base e todos os heróis têm uma combinação de 2 desses. E depois um outro atributo extra que é específico da personagem. A parte mais engraçada neste jogo, e acho que é aquilo que o torna brilhante e por isso ser o número 1, é que é um tipo de jogo em que o teu objetivo é sobreviver, mas a verdade é que tu ficas mais forte quanto mais perto da loucura tu estás. Mas se tu entrares em full madness, perdes o jogo porque enlouqueceste. E então tu tens que andar ali a medir muito bem. Eu quero enlouquecer um bocadinho. Eu quero um bocadinho. Mas vai chegar a um ponto em que se eu enlouqueci cedo demais, eu ganhei mais poderes, eu estou maluco, já faço tudo, mas eu estou a 3 pontos de sanidade de morrer. E tentar medir aqui eu quero ganhar em insanidade, mas vou sofrendo com a minha patologia, por exemplo. Há uma que é o kleptomaníaco. Cada vez que tu passas um threshold de madness, se tu estiveres ao pé de alguém, roubas-lhe coisas. Às vezes não dá jeito nenhum, como é óbvio, não é? Mas olha, calhou, dá jeito, mas sempre que entras num threshold de madness também ganhas um poder extra. E tens que andar ali um bocado a medir o quanto é que tu queres arriscar, até ao ponto de já não conseguires fazer nada porque entretanto morreste. Mas a temática é gira, o jogo mais uma vez é simples, é um jogo de miniaturas, mas eu explico o jogo provavelmente em 10 minutos também. E a variabilidade do jogo e as histórias que se processam, mas é um jogo que depende de dados, portanto depende de sorte. Mas há muita forma de mitigar a maneira como os dados interferem com os resultados. E eu acho que esse tipo de situações, ou seja, jogos em que tu, por mais estratega que sejas, às vezes estás dependente naquele último momento de lançar o dado e aquilo tem que correr bem, porque se tu rolares um tentáculo a mais, que é uma das coisas que pode ser mudado, tu ficas mad e perdes o jogo imediatamente, ou então até podes ficar mad, mas ao menos mataste o gajo e ganhaste o nível, morre tudo e está tudo bem. Esta sensação do clímax do jogo é atingida em jogos com sorte. Há aqueles jogos que se não houver sorte nenhuma metida, eu acho que a sorte tem que ser na dose certa, não pode ser sorte a mais, porque é só sorte, então não há jogo, o jogo joga-te a ti, mas também não pode haver nada de sorte, ou seja, um jogo que seja pura mecânica, sem sorte absolutamente nenhuma, vai para aquilo que eu falei ainda há pouco de uma pessoa que joga muitas vezes, não dá hipótese a ninguém. Por exemplo, xadrez. Eu gosto de xadrez, mas eu nunca vou jogar xadrez com alguém que jogue xadrez a sério. Quer dizer, a não ser que eu queira levar tareia, ou não vale a pena. Eu dei um exemplo engraçado também no grupo do WhatsApp, quando estávamos a falar deste tipo de feelings, que é, eu acho que a randomness é um tempero para a vida. Na verdade, tudo, por mais organizados que a gente seja,
há sempre aquela surpresa que é bom, que é divertido. Eu dei um exemplo, epá, eu não ia jogar ténis com o Federer. Epá, era para levar tareia. Mas se antes do jogo um gajo tivesse um deck de cartas que tivesse de tirar à sorte e o meu deck dissesse, olha, tu podes jogar sempre com a mão direita, mas o Federer tem que jogar com a mão fraca, cada vez que está em match point tem que baixar os calções ao nível dos joelhos. Pá, ele ganhava na mesma, de certeza, não tenho de certeza, mas era épico. tinha graça. Eu acho que é um bocado isso. Eu gosto da randomness por causa dos momentos atípicos que gera. E este tipo de jogos faz isso. Sendo um jogo cooperativo, como ninguém perde, ou melhor, ou perdemos todos, ou ganhamos todos, ninguém vai se sentir mal porque, olha, pá, tiveste azar. Quer dizer, ninguém, não sei. Em alguns jogos cooperativos há malta que fica danada porque o outro não fez aquilo que ele queria que fizesse. Pois. O problema dos alpha players, às vezes é chato. Mas entre nós não há esse problema. Muito bem, mais um jogo que eu não conheço também, e aqui muito no género colaborativo e com estes jogos, com estas aleatoriedades, que normalmente não são coisas que eu jogo muito. Mas curiosamente, há pouco tempo joguei um que foi muito engraçado pelo nível de parvoíce que tinha, que é o Dungeon Fighter. Não sei se alguma vez jogaram. Já ouvi falar, mas nunca joguei. Que é uma coisa do mais absurdo que pode haver, que é o jogo Dungeon Crawler de destreza. Sim. Em que lanças dados e tens que acertar com os dados num alvo, e depois se apanhas armas é lançar com os dados atrás das costas, a fazer assim, da cabeça, da testa, e coisas do género, e depois aquilo é mesmo super ridículo, e os monstros são absurdos também. Por exemplo, o monstro que nos deu mais luta era um Chihuahua, que foi difícil derrotar o rei do Chihuahua, e é engraçado pelo nível de parvoíce, e depois não há a cena do jogador alfa, porque tu realmente não consegues controlar se que vais acertar ou não. Pois é isso. Tu tentas, mas Exato. podes não conseguir, não é? E aquilo acaba por ser engraçado. Por exemplo, foi um jogo que eu achei piada e que vou querer ter e jogar de tempos a tempos, porque realmente gera estas experiências também. Lá está, experiências épicas. Por exemplo, imagina um alvo, tu lanças o dado, né? Ainda por cima o dado nem sequer é redondo, aquilo roda para um lado qualquer, não é? Picar no centro, o monstro explode logo. Portanto, é assim uma coisa. Bullseye. Pronto, foi assim um golpe tão terrível que ele nem aguentou. Portanto, tem assim umas coisas. E só para ver, um dos lançamentos era o Hot Potato. Ou seja, tu atiravas o dado para outra pessoa, ela agarrava e ela que lançava. Coisas assim, ou debaixo da mesa. Fiquei eu curioso para jogar esse jogo. É assim uma coisa indescritível. Certamente não é um jogo para eu dar 9 no Board Game Geek, mas isso nem sempre é. Lá está, é a tal questão de como é que a gente pontua. Uma coisa destas, não é? A gente pontua. Normalmente eu acho que nós temos tendência para pontuar pelas mecânicas. Eu pelo menos faço isso, eu acredito que faças o mesmo. Se o jogo, mesmo que não seja uma coisa que me puxe muito a mim, eu consigo perceber o brilhantismo de quem o desenhou. Pá, sim, isto realmente faz muito sentido, foi muito bem conseguido. Pá, mas esse jogo aí, pá, foi bem conseguido. Funciona, faz rir a malta diverte-se. O objetivo é esse. O objetivo. Exatamente. O objetivo é esse. Eu cada vez mais dou notas no BGG pelo tipo de experiência que o jogo me proporciona. Sim. E alguns deles, por exemplo, estava a ajustar notas, ainda agora há pouco tempo estava a ajustar estava aqui a ajustar, e por exemplo estava a dar, eu penso que foi ao azul, acho que dei 6 ou 7. Eu acho que o jogo é genial, só que Sim. não me proporciona uma experiência fascinante. Foi um jogo que eu comecei por pontuar muito alto e que também fui baixando ao longo do tempo. Mas não porque não acho que o jogo está brilhante. É uma espécie de sudoku com azulejos. Eu acho que foi muito bem conseguido. Sim, é muito bom naquilo, mas não é isso que eu quero. Mas envelhece mal. E eu acho que o problema... O azul deles também espremeram ali a vaca até ao limite. Sai nos últimos anos. Aquilo está a um nível... Até chocolate, tá? Pois é, azul de chocolate. Eu acho que esse é o mais parecido com o original também. Penso que foi mais um risquinho do que sim. É para vender mais umas peças. É isso. Ok, muito bem. Está a lista feita. Tens mais algum jogo que queiras referir? Tenho. Eu estava aqui a olhar porque eu tinha posto aqui umas notas de os jogos que... Alguns são do ano passado. Na verdade, um dos jogos é do ano passado, que eu gostava muito de jogar, e se calhar se eu tivesse jogado ele poderia estar nesta lista, que é o Weather Machine do Vital. Ok. Não joguei, mas como eu gosto tanto dos jogos dele, nós, por exemplo, jogámos o Vinhos pela primeira vez o ano passado. Acho que é muito bom.
O Kanban é espetacular, o Lisboa é espetacular, o Escape Plan é diferente, completamente diferente do que ele já fez, mas eu acho que proporciona bons momentos à mesa, é diferente, não é tão estratégico, mas também é espetacular. Portanto, o Weather Machine é um dos jogos que eu estou à espera de poder pôr na mesa nos próximos tempos e gostava muito de o jogar. Outro jogo que acho que já era para ter saído o ano passado, eu vou soltar aqui este, vou deixar para depois. Já era para ter saído o ano passado, eu fiz back no Kickstarter, estou à espera que ele chegue, acho que é este ano, que é, eu nem sei bem dizer esta palavra em inglês, é Hegemony, pronto, que é classes sociais, nós Sim, controlamos sim. uma das classes sociais. Eu acho que o jogo parece-me tão interessante, estou mesmo deserto para... Fiz. Também sou backer desse, também estou naquela... E quero que ele venha, porque eu acho que aquilo é... Eles puxaram um jogo económico-político, literalmente, para o tema deles. E eu acho que é muito interessante e eu quero experimentar. Depois, para quem gosta de Gloomhaven, Frosthaven, acabou de me chegar, e quero experimentar o Frosthaven, perceber se é mais do mesmo, e se for mais do mesmo é bom, ou se é mais do mesmo melhor, pronto, melhor ainda. E por fim, um que foi até a Daniela que puxou um bocadinho mais por ele, eu também fiz. Este feedback não era do Kickstarter, é da GameFound. Sim, mas foste tu que encontraste mas fui eu que encontrei. Sim. Que é o Robomon. Robomon é basicamente Pokémon com um IP diferente, né? Porque eles não deviam poder utilizar o Intellectual Property da Pokémon. Então fizeram um jogo que vai tentar mimetizar aquele feeling dos jogos de 8 bits antigos da Nintendo, mas num tabuleiro, e o objetivo é exatamente o mesmo. Acho que é um livro. É um livrozinho, sim. Então o nosso personagem vai lá andar a apanhar Robomons. Pronto, lá está, não são Pokémons, não pode ser. Robomons e fazer os 8 ginásios, ir à liga, no fundo, para quem jogou Pokémon no Game Boy. E eu apanhei essa faixa etária e fui um viciado do caraças e passei os Pokémons quase todos. Ainda passas. Ainda passas em ano, sim. É verdade. Os atuais, é verdade. Ainda jogo, mas olha que temos um backlog grande para jogar. Né? Temos ali. Estou a começar a fazer com os jogos da Nintendo o mesmo que faço com os jogos de tabuleiro, que é compro, lindo, arrumo e um dia jogo. Mas pronto, mas é o Robomon porque é um jogo tipo Pokémon, mas um tabuleiro. Ok. Curioso. Pronto, e penso que, claro que haverá muito mais para falar, mas eu não vou estar aqui eternamente a falar. Só olhar aqui para os jogos que estão à minha frente e alguns que estão aqui atrás e pensar, não, ainda há muita coisa para jogar aqui em casa. Sim, acho que não há escassez aí de jogos. Eu acho que não. Aquela coisa, não tenho nada para jogar. Acho que nunca vai acontecer, né? Por acaso, olha que às vezes tenho tantos jogos, mas mesmo assim parece que falta qualquer coisa, não é? Não tenho ainda. Isso acontece cada vez menos, por acaso, vou ser honesto. Houve aquela altura da craze em que comprava tudo aquilo que via que achava interessante, e no Kickstarter eu cheguei a ter, não quero exagerar, mas eu acho que cheguei a ter 40 backs feitos à espera de receber. Neste momento, o ano passado fiz muito menos, e neste momento tenho acho que 20 ou 19 por receber. Okay. O que ainda é muito, o que significa que provavelmente este ano, se eu não gastasse dinheiro em jogos, várias caixas. Se eu não gastasse dinheiro em jogos este ano, eu tinha quase certeza um jogo por mês a cair em casa, porque já está pago há 3 anos ou 4 anos. Esse é o problema do Kickstarter e o Covid só veio acentuar mais isso, que foi atrasos. A maior parte destes jogos já os devia ter, mas pronto, tenho acho que 19 ou 20 jogos ainda por receber. Nesta fase eu sou muito mais seletivo naquilo que eu compro. Nós muitas vezes olhamos para um jogo e pensamos, este era giro, mas nós já temos um que é dentro do mesmo género. Se calhar jogamos este quando houver hipótese, quando alguém que o tenha o traga para a mesa. Se a gente gostar, mesmo ao ponto de comprar, talvez. Eu acho que é isso que vai começar a acontecer mais com o passar do tempo. Se bem que eu sou vítima das expansões. Um jogo que a gente gosta e que sai uma expansão e que eu vejo, agora para este jogo quero ter tudo. O Marvel United. O Marvel United, por exemplo, é all-in. É um pesadelo. Cada vez que aquilo sai olha, então pronto, esta campanha... toma lá, quando é que foi o meu salário? Toma o meu salário, pronto, dá cá. Pronto, é chato. Mas um dia uma pessoa controla-se. Sim, um dia. Esse dia vai chegar, um dia. Exatamente, um dia. Amanhã a gente fala sobre isso. Ok. Eu também estou a tentar controlar-me mais. E acho que estou a começar a conseguir.
dizer que não a alguns. Isso é que os jogos de tabuleiro têm um problema que, por exemplo, os jogos de computador não têm. É que os jogos de computador está lá na Steam, ou está, mesmo que fossem CDs, que fosse, não interessa. O espaço que ocupam é limitado, mas uns jogos de tabuleiro é ao ponto de uma pessoa ter que pensar quando faz a casa, ou quando compra uma casa, tem que ter uma divisão para isto. Não é? Isto é quase um filho extra que a gente tem. E eu tenho à volta de 220 jogos, sendo que em caixas no total são mais, porque tenho muitas expansões. Eu acho que devo ter à volta de 500 e tal caixas diferentes. Não chega às 600, mas não deve estar muito longe disso. É muita caixa. É caixa a mais. E já não há espaço para expor. Confere. É uma herança que eu deixo para as próximas gerações. Para venderem todos por 10 euros. Depois de uma venda de garagem. Que choque! Acho que nessa altura. Acho que fazia sucesso. Opa, eu espero bem que não, mas já não vou estar cá para ver. Também Pode acontecer. Uma coisa dessas. Pode acontecer. Pode acontecer. Ou doarem tudo para alguma coisa. Aqui em Portugal não há tanto isso. Nos Estados Unidos há muito aquelas, como é que se chama aquilo? As goodwills, ou lá como é que as pessoas fazem doações e depois aquilo é vendido por tudo e meia, porque quem vende nem sabe o que é que está a vender. É assim. Mas esperemos que não. Até lá espero ter jogado todos os jogos que tenho. Acho que era o desafio para este ano, era conseguir limpar todos os jogos que eu ainda não joguei. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas é um sonho, é um sonho. Pronto. Muito bem, olhem, muito obrigado, foi muito agradável. Há mais alguma coisa que queiram partilhar antes de encerrarmos? Não, eu acho que. Mas aquilo que estavas a dizer de na Leiria quando tentar planear jogos em específico para puxar para a mesa, acho que é uma coisa interessante. Vou pensar nisso, algum jogo que seja assim difícil de ter na mesa e tentar puxar para a Leiria Con. Acho que sim, é isso mesmo. Ok, muito bem. Pronto. Olha, foi um prazer estar aqui com os dois, ouvir a vossa lista, que é substancialmente diferente daquelas que eu normalmente faço. Isso também é uma coisa boa, para trazer aqui um pouco mais de variedade e para as pessoas saberem que há muito mais coisas do que aquelas que eu vou eventualmente partilhando, que também têm qualidade e que se calhar também podem gostar. Portanto, ficou aqui esta partilha, acho que foi muito interessante. Obrigado e vemo-nos por aí, provavelmente ou no encontro em Leiria, não é? Aqui nos Board Gamers ou na Leiria Con. É isso. Ok, então vá. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, Boa noite. tchau.